Olá a todas e a todos, sou Dudu Moreira e este é o terceiro episódio do projeto Conexão Global. Nesse programa, nesse projeto aqui, a gente está buscando conversar, né, com nossos contatos, nossos amigos aí e amigas, mundo afora, para saber, né, como está sendo lidar com essa situação da pandemia do coronavírus. Né, já gravamos com a Itália, portanto Europa, já gravamos com a Índia, portanto Ásia, e agora vamos conversar com mais um continente diferente, vamos para a Oceania, conversar com uma grande amiga minha, uma velha amiga minha já, que está morando lá um bocado de tempo, que é a Amanda Mariani, Dinha. E aí, Dinha, como é que você está? Ô, Du, tudo bem? Viu? Coisa Que boa. maravilha que você está bem, fiquei feliz. É. E que bom. Seguinte, Dinha, me conta aí precisamente aonde que você está morando agora? Bom, eu tô morando na Nova Zelândia, e mais especificamente na cidade de Auckland, num bairro chamado Mount Roskill, que é 7 minutos dirigindo do centro da cidade. Sim. Então é bem centro local da parte econômica do país, assim. Legal, Dinha. E o que você está fazendo aí agora, ultimamente? Qual que é a tua função? O que você está ocupada aí? Então, neste momento eu trabalho num setor de construção, considerado construção, que faz proteção do fogo passivo. Então, todas as penetrações que passam de parede para outra são seladas para proteger cada setor de fogo. A minha área especificamente é a segurança do trabalho. Então, eu trabalho com isso. E a parte de qualidade das penetrações feitas também. Legal, Dinha, legal. Então, empresa de construção que você está atuando, né? É de construção. A empresa em si não é de construção, ela é uma subcontratada que faz a parte da proteção do fogo passivo. Então, legal. E Dinha, me conta mais aí. Bom, a gente sabe que o coronavírus está espalhado aí no mundo inteiro, já sei que chegou até aí a Oceania. Me conta mais sobre isso. Você tem os números atualizados de como que está o número de casos confirmados? Então, hoje, dia 2 de abril, né? A gente está por volta de uns 800 casos. Já tem uma morte confirmada em relação ao caso e por torno de 92 pessoas que foram recuperadas. Isso dos casos, assim, né? Acho que todo o país está os números estão baseados nos testes, né? Então, acho que dos testes que a gente tem, podemos dizer que temos por volta de 800 casos. Legal. Lembrando que 4,8 milhões de habitantes, então... É uma proporção alta, né? Se você parar para pensar, né? Sim, é uma proporção alta pela quantidade de habitantes que tem hoje. Bom, esperamos aí que não aumente muito essa curva de infecção aí, né? Que se mantenha tudo certo. Sim. E me diga, Dinha, vocês estão vivendo um lockdown aí também, um isolamento? Como é que foi? Isso foi decretado ou está sendo só por boa vontade da população? Não, na verdade, como é que funcionou aqui, né? Eles separaram em 4 estados, eles chamam de Stage 1, 2, 3 e 4, né? E a Nova Zelândia foi aumentando o estado de emergencial, né? O estado emergencial conforme foi piorando a situação. Então, no estado 2, assim, eles pediram para os empregadores criarem sistemas dentro da empresa para manter distanciamento entre um funcionário e outro. Isso foi decretado. Aí no estado 3, que na verdade não durou muito, porque do 3 subiu para o 3º estado, que era fazer home office, né, assim que possível, mas foi um tempo de 2 dias, assim, eles deram prazo de 48 horas até a gente entrar no estado emergencial 4, que é realmente o lockdown, e que a gente entrou agora na 2ª semana no estado emergencial 4. Então, apenas os serviços essenciais, considerados essenciais, um hospital, mercado, farmácia, estão funcionando. O restante você está fazendo home office?
Então, a nossa empresa está parada, praticamente parada. Então, tem pessoas que estão... Como tem uma obra nossa que foi considerada essencial, que foi o hospital, nesse caso, assim, por ser obra, realmente não tem muito feito, né? Os meninos estão trabalhando lá, com distâncias possíveis, o que podem ser feitas, mas, assim, não tem como fazer home office numa construção, né? Numa construtora. Então, mas no meu caso, eu tô... Pode falar. Então, no meu caso, eu tô em casa, neste momento. Entendi. Lidinha, qual que tem sido a principal dificuldade que você tem sentido no teu dia a dia aí com esse lockdown, com esse isolamento? O que você tem sentido mais falta? Qual que é a principal dificuldade? Olha, eu acho que é bem interessante ver como a gente se adapta, né? Eu acredito que o ser humano é impressionante, assim, em todos os lugares a gente tenta se adaptar. Para mim, claro, eu me sinto até numa bolha de privilégios, estando num país que apoia tanto o nosso lockdown, sabe? Então eu não posso reclamar nesse momento, assim, tá maravilhoso. A maior dificuldade eu acho que é o medo, acho que de toda pessoa nesse momento, né? Tá, quando é que isso vai parar? Até quando isso vai? E em relação ao meu dia a dia, assim, neste momento eu digo assim, qualquer coisa que você precise, mercado, tudo assim, né, nesse sentido de serviço é o que está sendo a maior dificuldade, né? Por exemplo, até o mercado, a gente tá bem difícil de ir, assim, porque tem uma fila gigantesca para entrar. Eu acho que no Brasil, não sei se deve estar muito diferente, mas aqui tá, assim, tem quantidade de número de pessoas que podem entrar, então fica uma fila enorme lá fora, sabe, pra pagar também, assim, mas acho que é pro bem, né? Claro. Dia, você tem como falar para a gente aí um pouco mais sobre a questão econômica? O que você sabe que vem tendo de apoio aí do governo neozelandês, né, para a população mais vulnerável ou para as empresas, para os microempresários? Você tem alguma ideia de algum benefício, algum auxílio do governo? Então, no começo, quando o lockdown, quando a gente estava no estado emergencial mais baixo que o 4, né, entre 2, no estado 2 já, o governo anunciou medidas para ajudar os trabalhadores, só que essas medidas, quem deveriam requerer era o empregador. Uhum. Então, o empregador entrava com pedidos ao governo para um subsídio que iam ser pagos aos trabalhadores. No começo, tinha alguns requisitos, como assim, a empresa perder 30% do seu lucro, sabe? Do teu renda de gastos, ou não de gastos, de Rendimento. dinheiro. Então, 30% e empresa que estava no mercado já acima de 1 ano ia ter direito a pedir esse benefício para os trabalhadores. Conforme o lockdown foi aumentando, né, o nosso estado emergencial foi aumentando e o lockdown virou compulsório para todas as empresas que não são essenciais, o governo liberou o benefício para todo mundo. Todo mundo, assim, não... se você estava trabalhando legalmente, né, pagando seus impostos certinho na época do lockdown, todo mundo tem direito do benefício. O benefício quem dá é através da empresa, então assim, você não entra requerindo isso, né? É a tua empresa que faz o pedido, passando os dados de todos os funcionários e acaba recebendo o benefício que é $585 por semana para cada pessoa. Dólares neozelandeses, né, você diz, né? Então, $585 neozelandeses por semana para cada pessoa.
que são pagos, cada empresa decide como é que paga, assim, conforme o payroll da empresa, né? Se você recebe toda semana, é toda semana, a cada 2 semanas. Então ficou assim a empresa que vê como é que é o melhor. Muitos funcionários autônomos entram por si só fazendo requerimento. Uhum. Como o país fez o cálculo econômico em cima de 12 semanas, então assim, né, começamos com 4 semanas de lockdown, podendo chegar até 12. Sim. Tem funcionário autônomo que consegue entrar fazendo o requerimento e já acaba pegando as 12 semanas de pagamento do benefício. Aí, assim, lá na frente, como é que isso vai ser devolvido se não forem ficar 12 semanas lockdown, eu já não sei como é que vai acontecer, mas vai acontecer provavelmente. Mas pelo menos dentro desse período, então, as pessoas não vão ficar desamparadas, né? Me parece. Recebendo. Todo mundo está recebendo $585 semanais. Só que assim, em cima desse 585, claro, né, tem a taxa, os impostos que a gente paga em cima disso, né, então cai bastante. A forma de imposto é um pouco diferente do Brasil. Quanto mais você ganha aqui, mais você paga. Então, o que aqui é uma briga que a gente está falando faz muito tempo que tem que ser assim. Não faz nenhum sentido o Brasil ser um dos únicos países do mundo que não faz isso. Pois é. Então, aqui é assim, quanto mais você ganha, mais você paga. Então, por exemplo, assim, se você tem a tributação mais alta por ganhar mais, mesmo recebendo $585, como todo mundo, a tributação permanece a mesma do que você pagava. E o que mais? Aqui também, como o maior gasto que as pessoas têm considerado os maiores gastos, que é o mortgage. Como é que é mortgage em português? Financiamento da casa. Uhum. O financiamento da casa também foi suspenso. Mas agora os requisitos para isso eu já não posso informar, porque eu não sei. Não, mas bem interessante. Você vê que são diversas medidas aí, né, para não deixar as pessoas desamparadas. E me diga outra coisa também, Dinha. Você sabe dizer se o pessoal aí está respeitando totalmente o isolamento ou tem alguma parcela da população que está revoltada, acha que não tem que fechar, que não tem que isolar? Como é que é? Olha, eu acho que está todo mundo bem Consciente. aberto, assim, consciente, porque tá todo mundo com medo, sabe? Assim, eu tava até falando isso com o pessoal que a gente mora junto aqui, que eu acho que veio numa boa hora, porque todo mundo começou a ficar meio paranoico, assim, sabe? Não sei nem se paranoico é a palavra certa, mas a gente tava indo trabalhar todo mundo com medo, sabe? Uhum. Lavar a mão toda hora e cuidar de onde que encosta, sabe? Assim, tava todo mundo. Então eu acho que o isolamento veio até, na minha opinião, claro, né? Com certeza vai ter outras opiniões a respeito disso. Veio para acalmar um pouco a mente, assim, sabe? Porque tava todo mundo com bastante medo, assim, sabe? Uhum. Então, sim, tá sendo bem tratado, eu acho. As ruas estão bem cuidadas. Sempre tem um ou outro, claro, que não respeita, isso em qualquer lugar do mundo. Mas, no geral, sim. Você sabe por que eu estou te perguntando isso, Dinha? Porque aqui a gente vê ainda, sabe, uma certa resistência do próprio presidente em relação ao isolamento, né? E Sim. tantas pessoas achando que, enfim, é só uma gripezinha. E que a gente está vendo que não é. Para essas pessoas que estão pensando assim, qual que seria o melhor conselho que você poderia dar? Olha, eu acredito que é bem complicado, assim, colocar as pessoas numa situação de desfavorecimento econômico, na minha opinião, sabe, assim, para você ter o isolamento, as pessoas, eu acredito que têm que se sentir amparadas e ter um suporte de qualquer que sejam as medidas, porque tem gente que vive com o que ganha,
Tem gente que vive com menos, que está sempre devendo, tem um monte de parcela de coisa para pagar. Então, assim, realmente cortar a renda econômica das pessoas, eu acredito que é um pedido muito grande, assim, apesar de eu achar o isolamento, eu acho que o isolamento, assim, é essencial, ele tem que acontecer, sabe? Não tem como, acho que, pouco que a gente sabe do vírus, o distanciamento social é um grande fator para evitar a contaminação, né? Então, ele tem que acontecer. Porém, como é que a gente vai fazer isso acontecer? Porque não adianta a pessoa estar em casa e ter um ataque do coração porque não consegue pagar as contas, assim, sabe? Então, eu penso que é importante, sim, ele tem que acontecer, mas a consciência vem também da parte econômica, sabe? Infelizmente, né? É assim que o nosso mundo gira hoje em dia. Então, e para tudo, né? Para toda lei. Vamos dizer, bafômetro. Vamos ter consciência quando ter multa mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que o coronavírus não é diferente, sabe? Certo, dona Dinha. Então, basicamente, pelo que eu pude entender, é que, embora realmente os efeitos econômicos sejam graves e precisam ter toda uma estratégia governamental para dirimir ao máximo possível, né, esses efeitos, me parece que o teu conselho é fique em casa. Fique em casa, com certeza. Para mim, assim, não adianta. Acho que para mim, medidas governamentais em que não apoiam o isolamento são nonsense, né? Porque, na verdade, acho que o governo, mais do que ninguém, tinha que criar medidas que mantenham que as pessoas se sintam seguras em ficar em casa, sabe? Assim, fique em casa, com certeza, fique em casa. E governo apoiar isso, né? Não vamos parar o isolamento porque não tem como economicamente, né? Eu acho que não é essa a medida. A medida é vamos fazer o isolamento, como é que a gente vai conseguir manter as pessoas em casa? Então, entendi. Dinha, minha querida amiga, nós chegamos aí, 17 minutos já de conversa. Então, encerrando, quero agradecer demais a tua participação. Puta, foi um prazer. Você não acredita no prazer que eu estou tendo de te ver de novo. Você sabe que eu gosto muito de você. E ainda, infelizmente, numa situação dessa, né, que está sendo um contato forçado, basicamente, né, por causa do coronavírus. Mas, de qualquer forma, ver e falar e conversar com uma amiga como você é sempre muito bom. Então, obrigado demais pela tua participação aí, viu, Dinha? Dudu, estamos à disposição. Maravilha. E a você que gostou do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, continue acompanhando Conexão Global aí, vai dando seus pitacos, comentando aí, para a gente poder cada vez mais melhorar essa experiência, tá bom? Muito obrigado e fique em casa.